Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e hoje falaremos sobre comunidades indígenas no Brasil, sua importância cultural histórica, seus direitos e suas condições de bem-estar e saúde. Para falar com a gente a respeito disso, temos a participação de Anabelle Pires Santos, especialista em saúde indígena. Bem-vinda, Anabelle. Obrigada, Sérgio. É um prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo. Anabelle, dia 19 de abril é comemorado o Dia do Índio. Na sua visão, qual que é a importância dos povos indígenas na formação da identidade do nosso país? Bom, Sérgio, os povos indígenas é a base da nossa formação cultural, né? A partir deles, a partir dessa diversidade de povos que existem no Brasil, começou a se formar a nossa identidade brasileira, né? Então, a gente tem uma miscigenação de povos indígenas com povos africanos, povos europeus, mas os povos que habitavam aqui, né, o território brasileiro, no início digamos, dessa miscigenação, né, eram os povos indígenas. Então, é a base mesmo para a formação do povo brasileiro. E hoje, no país, existem aproximadamente quantos povos, né, diferentes povos indígenas? Quais são os principais? Bom, temos no nosso território brasileiro, né, uma diversidade sociocultural muito grande. Segundo o IBGE, no censo de 2010, são 305 povos indígenas em todo o território, né? Bom, possivelmente algumas pessoas já ouviram números maiores, né? Por isso que eu trouxe a referência do censo de 2010, que é o primeiro censo onde tinha o quesito na raça cor, o quesito indígena, né? Então foi possível contabilizar esse número de etnias. Bom, mas os movimentos indígenas, eles também somam e divulgam esses números para a população. Então, possivelmente, algumas pessoas já ouviram números maiores, 345 povos, né? E justamente por dar essa visibilidade, o IBGE já dá essa visibilidade, muitos povos que ainda se encontravam digamos, escondido, posso colocar essa palavra escondido entre aspas, né? Ele estava escondido de quem, né? Mas da população, não se assumiu enquanto povos indígenas, é isso que eu quero trazer, justamente por conta de preconceitos, né? Por essa situação mesmo de estar mais próximo, por exemplo, à franja litorânea do nosso país e sofrendo preconceitos, acabam escondendo, né, a sua manifestação cultural, religiosa. Então, é mais recente esse espaço aberto para se reconhecer e se falar dos povos indígenas. Então, possivelmente, o movimento indígena tem um número maior ainda, né? Mas eu gostaria de ressaltar também, Sérgio, em relação a essa sociodiversidade, falando da nossa formação do povo brasileiro, né, o quanto que a população indígena contribui para isso, é comum as pessoas se assustarem quando a gente fala também da diversidade de línguas presentes no nosso território, né? Muitas pessoas acham que a gente só tem a língua portuguesa, né? Aí estuda inglês, francês, espanhol e fala outras línguas, né? Mas oficialmente a gente tem em torno de 180 línguas, então é uma riqueza cultural, né, muito grande que a gente não pode, digamos, fechar os olhos, né? A gente tem que estar aberto para conhecer, né, reconhecer toda essa cultura, essa diversidade sociocultural que tem no território e ter contato com ela, né? Então, às vezes, você vai andar em alguma cidade, como, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, onde se falam 4 línguas oficialmente, né, 4 línguas indígenas. Então, isso é uma riqueza muito grande. Acho que isso também tem que ser relatado e reconhecido, né? Essa pluralidade toda, nessa riqueza toda que temos aqui no Brasil. E há também povos, Sérgio, que eles estão dentro de áreas remotas, dentro da floresta, da mata, e povos que já estão mais próximos também à cidade, né? Então, aquela visão de um indígena somente no mato é uma visão um pouco romântica, que nós estudiosos colocamos como uma visão romântica, e que devemos estar abertos a
reconhecer como é hoje, né? Hoje, no século XXI, o indígena ele também usa telefone, ele também usa celular para se comunicar, né? Então é importante também se falar desse estereótipo, né? Quem são os indígenas, né? Os indígenas estão do nosso lado, muitas vezes em algumas cidades, como Belo Horizonte, por exemplo, tem uma população estimada de mais de 10 mil indígenas dentro de contexto urbano, que é o termo que a gente usa quando o indígena está dentro da cidade, né? Então, é uma riqueza de situações, né, de cultura muito grande dentro desse território. Anabelle, o noticiário vem apresentando algumas manifestações indígenas nos últimos tempos e fala para a gente quais são as principais reivindicações desses povos indígenas hoje ao governo brasileiro, aos políticos brasileiros. Bom, a principal reivindicação é o território. Ter o seu território reconhecido, ter o seu território homologado, né? Para quem não sabe, as terras indígenas, a terra indígena em si, ela é o território da nação, porém, ela é usufruto da população indígena, né? Ou seja, o indígena ele tem por direito de viver no local que ele se reconhece como território originário, que tem a ver com as suas tradições, tem a ver com a sua identidade cultural, né? Então, hoje em dia, a grande luta é para o indígena se manter dentro desse território. E não pode ser qualquer território, porque tem que ter essa ligação ancestral, né? Ele tem que ter um reconhecimento espiritual, inclusive, de suas manifestações socioculturais. Então, por exemplo, se for uma população indígena que mora num determinado, vamos colocar no norte do Mato Grosso, mas aquela região ela foi ocupada por não indígenas e vai ter um remanejo, digamos, dessa comunidade para uma outra região do Sudeste, por exemplo. Mas não é uma região onde essa população se reconhece enquanto povo, né? Então, é essa reivindicação. Eles não podem ir para qualquer lugar, eles têm que ir para o lugar que eles se reconhecem enquanto povo, onde é possível uma manifestação sociocultural dessa etnia, né? Da etnia específica, daquele grupo específico, né? Então, a grande luta, a grande questão, né, colocada hoje é o acesso à terra. A partir disso, você consegue os alimentos, você consegue se reproduzir de forma sociocultural, como eu disse, né? Manter as suas tradições culturais. E a gente costuma dizer, né, a seguinte questão: por que esse acesso à terra? Porque imagina, se a gente não tiver local onde a gente vive, onde a gente mora, um local para morar, a gente não consegue fazer nada, né? Então, precisa de espaço para plantar, de espaço para coletar frutos, para caçar, para pescar, precisa de um espaço de convívio, né? Então, essa é a grande questão. Acesso ao território. Você pode me falar, mas e acesso aos outros direitos, né? Vamos colocar direito à saúde, direito à educação. Sim, ele vem junto com acesso à terra, né? Por exemplo, uma população só tem acesso ao sistema de saúde oficial, que no caso do indígena é o subsistema de saúde indígena, que está dentro do Sistema Único de Saúde. Ele só tem acesso formal à saúde, um acesso oficial, se ele estiver aldeado, se ele estiver dentro do território. Se for uma população que está lutando para o reconhecimento de um determinado território, ele não tem acesso à saúde, né? Porque ele não está aldeado, que é o termo que nós usamos. E um desses manifestos, que foi o Ato pela Terra, foi organizado por um cantor, Caetano Veloso, né? Então, assim, Anabelle, de que forma a sociedade em geral, o não indígena, pode contribuir mais para a garantia da manutenção dos direitos desses povos? Sérgio, achei muito interessante essa questão colocada por você, né? Como que a população não indígena pode contribuir? De várias formas, de várias formas. Primeiro, reconhecendo que no Brasil ainda tem população indígena, né? Esses povos, eles estão resistindo há muito tempo. Essa é uma palavra que a gente sempre escuta no movimento indígena, né? Essa resistência, eles estão sempre resistindo. Então, são povos de muita luta, de geração em geração, eles estão aí resistindo para garantir
a sobrevivência, e a gente falando em termos socioculturais, né, sobrevivência da língua, da identidade cultural, da culinária, do jeito de viver, que forma, né, que constitui a população brasileira. Bom, então, primeiro, reconhecendo esses povos, né, reconhecendo que mesmo em contexto urbano, os indígenas são populações indígenas ainda, né? Outra questão importante é conhecer a população que está próxima a você, então no seu estado, na sua cidade, saber que esses povos, eles vivem, né, tem uma cosmologia diferente, tem um jeito de pensar diferente, um jeito de viver diferente. Então não é achar que só porque eles têm costumes diferentes, que eles não têm direitos humanos como nós, eles têm sim, né? Isso tem que estar garantido. Então, conhecendo a cultura, conhecendo essa população, quando for votado alguma lei, por exemplo, alguma questão de acesso a programas de saúde, apoiar, né? Já é uma grande questão. Apoiar as causas indígenas, né? Apoiar, saber que eles também têm os direitos como nós e efetivar esses direitos. Então, isso já ajuda e muito, né? Bom, hoje a gente tem também a questão das redes sociais. As redes sociais, elas são importantes, né, no nosso convívio, aí todo mundo está sempre ligado, conectado. Então, também uma forma de conhecer, antigamente era mais difícil, você teria que ir até um território indígena. Hoje não, você pode seguir ativistas, né, youtubers que são da população indígena, que são indígenas referências, né? Tem muitos perfis que, inclusive, mostram o jeito de viver de determinada etnia, né? Até porque uma etnia pode ter um costume muito diferente de outra etnia. Então, buscando conhecer mais a população indígena já ajuda, né? Você não precisa virar um super ativista da causa indígena, mas conhecer e respeitar já é um passo importante para contribuir com a causa indígena no Brasil. Anabelle, a gente tem no Congresso, né, 2 projetos que têm gerado polêmica, que é o PL 490 de 2007, que fala sobre demarcação de terras, e o PL 191 de 2020, que fala, entre outras coisas, de mineração. Então, os índios, né, essas reivindicações que você comentou, principalmente acerca de terras, têm falado muito sobre esses 2 projetos. A gente já entendeu um pouco das ameaças que eles envolvem em relação à eventual perda de terras, de territórios, né? E eu queria saber de você o que alegam os interessados nesse projeto. Bom, como eu disse, a principal questão é a defesa do território, é garantir o território para gerações futuras, né, desses povos. Então, essa é a grande reivindicação. E esses PLs, eles batem exatamente nessa questão, né? Então, no momento em que se anula as demarcações das terras, ou se nenhuma mais demarcação acontece, impede que as populações que ainda estão em processo de reconhecimento, em processo de homologação da terra, tenha o seu direito mínimo, que é o direito de viver, né, violado, justamente porque é nesse espaço do território, como eu disse, né, que ocorre toda a garantia, né, de preservação do jeito de viver, dessa cultura, dessa cosmologia indígena, né, do jeito de ver o mundo. E aí a gente pode falar tanto do jeito de ensinar e aprender, né, os adultos ensinando as crianças. A gente pode falar da culinária também, que é uma grande questão, né, a questão dos hábitos alimentares. A gente pode pensar também na medicina tradicional. Então, quando rompe isso, né, quando impede que as comunidades indígenas tenham acesso ao território, né, e garantia de permanecer
no território, que essa é a questão que eu quero trazer, você viola todos esses direitos, você quebra os costumes e viola os direitos humanos mesmo de saúde, de bem-estar, de vida, né? Bom, então, o porquê, então, por exemplo, da mineração? Porque ser contrário, por exemplo, ao PL da mineração. O impacto, aí eu posso falar de tanto do impacto socioambiental, impacto ambiental, às vezes a gente percebe de forma mais rápida, né? Que é a degradação de solo do rio, o rio é poluído com mercúrio, né? E aí tem polui os peixes, a alimentação fica comprometida. Esse dano ambiental é muito rápido da gente presenciar, né? Bom, e o dano social, né? Então, o fato de diminuir, por exemplo, uma área de mata, que diminui a coleta de frutos, que diminui a alimentação, a família tem que buscar outras formas de se alimentar, diminui também a coleta de sementes, né? Diminui aí a produção de artesanato, e aí também a questão econômica ela fica prejudicada tanto nesses exemplos que eu já dei, tanto pelo consumo alimentar, pelo acesso à alimentação, quanto também a produção de artesanato para venda e consumo e compra de roupas e outros itens básicos, né? Sem contar que um trânsito muito grande de pessoas, dependendo da região, traz muitas doenças para áreas indígenas. E a gente pode falar de doenças infecto-contagiosas, né? A gente pode falar de verminose também, porque por conta do impacto ambiental. E aí já falei do alimentar, isso traz desnutrição também, que é uma grande questão colocada em áreas indígenas, principalmente com mineração. E a gente traz problemas também de ordem social, no sentido que desestrutura todas as relações. E aí esbarra até em relações de parentesco, né? Porque aí também até a reprodução, aí é uma coisa que a gente fala no termo da saúde, na saúde a gente usa o termo demografia, que é justamente aumentar o número populacional ou diminuir em determinada faixa etária, né? Isso também gera impactos, né? A mineração também gera impactos nessa questão demográficas, né? Na grande maioria das vezes diminui taxa de natalidade, diminui também, aumenta mortes na população adulta, né? Consequentemente diminui idosos, né? Então tem um impacto gigantesco aí, e em cada esfera dessa que eu fui citando a gente pode falar mais um pouquinho dos impactos, né? Só para você ter uma ideia do quanto é importante, então, a gente garantir o território, garantir que não tenha mineração, né? Que seja preservado esse jeito de viver do indígena. E aí, Sérgio, quero chamar a atenção para uma questão que eu acho que é muito importante, né? A gente está falando muito em termos globais de saúde, a questão das mudanças climáticas, né? Da pandemia das mudanças climáticas, com a obesidade, desnutrição, gerando essa sindemia global que a gente na área da saúde tem discutido muito. E aí, por que eu estou trazendo essa questão? Porque quando a gente olha, observa o mapa e veja as áreas preservadas, as áreas de floresta preservadas são terras indígenas, né? Então é importante também a gente entender por que a população não indígena também defende, junto com os indígenas, esse direito à terra, porque justamente os indígenas, no jeito tradicional de viver, trazem uma preservação, o uso dos recursos naturais de uma forma mais sustentável, né? E essa é a grande questão posta na sociedade atual, né? A gente não tem outra casa a não ser esse planeta Terra, então a gente tem que cuidar dela, né? Então, nesse sentido, os povos indígenas, eles são aliados para a população no geral, no sentido de permanecer águas, permanecer florestas vivas ainda no território brasileiro e garantir para a gente aí que essas mudanças climáticas elas terão impacto menor, né? Então, acho que é um grande recado para a sociedade, né, não indígena, se apropriar um pouco mais da questão indígena para entender, inclusive, como isso é bom para a gente, né, também, né? Você comentou sobre questões de bem-estar, qualidade de vida dos povos e saúde, né, em geral, dos povos indígenas. Como que os povos lidam com a saúde? Você comentou também que se ele não está aldeado, né, ele não faz jus ao SUS. Como que funciona isso? E outra coisa que eu queria te perguntar a respeito disso, como a gente está ainda em fase pandêmica, né, como que foi a vacinação para os povos indígenas?
Como eu disse, dentro do Sistema Único de Saúde tem um subsistema de atenção à saúde indígena, né? Ele é um subsistema justamente para garantir um acesso, os indígenas tenham acesso a uma assistência à saúde de qualidade, que respeite a cultura de cada povo, né? Bom, então, sendo essa saúde indígena mais específica, digamos assim, tem trabalhadores da saúde treinados, né, que são capacitados para realizar essa assistência à saúde de forma mais específica, né, justamente preservando dentro das comunidades indígenas, né, ou a tradição para que isso aconteça, né, a medicina tradicional, ela também seja parte do cuidado à saúde. Bom, isso, Sérgio, a gente chama de um diálogo intercultural entre a saúde da biomedicina, né, essa saúde como a gente entende, a nossa assistência à saúde, fazendo um diálogo, uma conversa com a medicina tradicional indígena, né? Bom, então, posto isso, é importante a gente entender que essas equipes, elas vão a áreas indígenas, né? Elas vão a áreas remotas, isso para uma assistência de atenção primária, ou seja, o profissional de saúde fazendo assistência direta com a comunidade. Se precisar de uma coisa mais específica, exames, né, ou até mesmo tratamento de uma densidade tecnológica maior, de um hospital, por exemplo, né, de precisar de exames com tomografia, ressonância, coisas mais específicas, esse indígena ele vai para a cidade, na cidade que ele recebe essa assistência. É só para entender um pouco, para falar que, porque às vezes as pessoas pensam, mas eles podem passar na frente por ter esse subsistema. Não, esse subsistema ele é integrado ao SUS, ele faz parte do SUS, né? E as coisas acontecem muito interligadas. Bom, então o acesso à saúde primeiramente se dá nas aldeias, né, como eu disse. Em muitos lugares tem esse diálogo intercultural muito efetivo, né? Ou seja, o médico, o enfermeiro trabalha junto com o pajé, por exemplo, num cuidado de uma doença, né, que a aldeia pode estar sendo acometida, né? Como também, por exemplo, parteiras, né, e bezedeiras trabalham com outros também profissionais, junto com nutricionista, com psicólogo, todo mundo, para entender exatamente o problema de saúde, né? Muitas doenças são doenças novas, ou seja, doenças que foi a partir do contato com o não indígena, né? Mas muitas doenças também são doenças que eles já conhecem, então tem um jeito deles de tratar. Então tudo isso é assegurado pela Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, né? Bom, então dentro da aldeia se dá nesse sentido o atendimento, fora da aldeia o indígena que está em contexto urbano, ele procura o Sistema Único de Saúde, ele é atendido, fora desse subsistema ele vai direto para o sistema de saúde indígena, e isso é uma grande reivindicação, porque muitas vezes ele chega dentro da unidade de saúde, a equipe de saúde não conhece questões específicas, culturais da população indígena, né? Então, essa é uma demanda também da questão do movimento indígena em relação a ter um acesso à saúde mesmo dentro da cidade, que respeita a cultura tradicional de cada povo. Bom, em relação ao que você comentou da vacinação de Covid-19, a gente tem, né, no Brasil aí, o Programa Nacional de Imunização, que é a referência mundial. A vacinação, ela demorou para chegar nos territórios indígenas, chegou muito em cima das fake news, né? Então muita população, muitos povos negaram no início a vacinação, então foi um trabalho muito conjunto dos profissionais de saúde com as populações indígenas para justamente levar informações seguras e claras, né, para a população aderir à vacina. Teve povos que esse trabalho foi mais fácil e teve povos que esse trabalho foi mais difícil.
A gente tem uma diversidade muito grande aí da cobertura vacinal. Então, em populações, por exemplo, acompanhava o boletim epidemiológico diário da população de Jacareí, eles conseguiram vacinar 100% da comunidade, mas foi uma articulação interna, né? Por mais que enfermeiros indígenas, né, formados, trabalhando com a população, eles conseguiram organizar junto com o movimento também para fazer as barreiras sanitárias, para não deixar ninguém entrar, né? Mas a gente teve outros povos que tiveram maior dificuldade, né? Então, povos de acesso mais difícil, mais remoto, né? Acesso à água por meio de barco, então ficou muito mais difícil acompanhar todo o boletim epidemiológico desses territórios. Mas o movimento indígena lançava, antes inclusive dos registros nacionais, os números de Covid, de populações contaminadas por Covid, o número de mortes e também o número de vacinação. Bom, mas mesmo com esse movimento, a causa indígena apoiando a vacinação e fazendo com que um número maior de pessoas, né, se vacinasse, a vacinação ainda foi baixa. Anabelle, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Cidadania e muito obrigado você que nos prestigia com a sua audiência. Esse programa já está disponível no site da TV Senado e também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode mandar para a Ouvidoria do Senado Federal. A gente se vê na próxima. Um abraço.